Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Portfólio Global. Aqui a gente vai falar sobre diversificação, as oportunidades que o mercado internacional oferece para os investidores brasileiros e os principais produtos que podem fazer você acelerar os seus retornos. Eu sou Felipe Nascimento, hoje a gente vai receber por aqui o Enzo Pacheco, analista da Empíricos, e comigo também por aqui está o Alan Gani. Tudo em ordem aí? Alan Gani, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, Felipe, prazer fazer novamente este programa aqui contigo, nós que estávamos à tarde juntos, né? E um programa cada vez mais importante aí para o investidor que hoje se torna um investidor global. É isso aí, Alan. Bom, hoje a gente vai falar sobre as empresas de tecnologia, né? A gente sabe que muitas pessoas acabam começando a investir no exterior por meio dessas empresas, principalmente porque elas acabam fazendo parte do dia a dia das pessoas, né? Familiaridade, entendimento mais ou menos como elas funcionam. A gente pode falar aqui de Facebook, Google, Apple, Amazon, Netflix também, essas famosas FANGs, e também outras empresas que estão no dia a dia das pessoas. Essas empresas, inclusive, devem divulgar seus resultados do terceiro trimestre em breve. Isso tem mexido com as bolsas internacionais. Ô Gani, os índices da Nasdaq e também o S&P 500 têm mostrado um bom desempenho recentemente, também por causa da performance que essas empresas têm trazido aí no mercado. Então vamos falar sobre as empresas, os múltiplos, esse cenário inflacionário e aversão ao risco que também tem impactado o mercado no mundo todo. Vários assuntos para a gente debater por aqui, né, Gani? Falando nisso, minha primeira pergunta para você, para a gente já começar essa discussão, esse bate-papo aqui é: nesse cenário macro mais pressionado, com aversão ao risco, essas empresas elas acabam trazendo bons resultados, falando em receita, falando em lucro. A gente viu isso nos resultados do primeiro, do segundo trimestre aí desse ano. Como que se avalia o desempenho dessas empresas? Pode ser um bom setor para os investidores buscar investimentos diversificados internacionalmente, Gani? Eu acho que sim, Felipe, e é uma pergunta muito importante, né? Porque há uma desconfiança de que o preço dos ativos, de uma maneira geral, nos Estados Unidos estão muito inflados pela política ultra expansionista do Fed. Eu não descarto essa hipótese, que isso, claro, pode ter uma influência, mas, por outro lado, as empresas têm mostrado bons resultados, né? Então, do que já saiu agora de empresas que divulgaram os seus resultados financeiros, né? DRE, balanço, fluxo de caixa, etc., 80% delas têm surpreendido os analistas, então tem vindo muito bem. E as empresas de tecnologia não fogem à regra. Então a gente viu o caso com a Netflix, que veio com resultados divulgados ontem, acima do esperado. Né? Teve a própria Tesla também, né? Que gera sempre muita controvérsia. A Tesla, né? Se o valuation está muito esticado ou não, também veio acima do esperado. Eu não estou dizendo se é uma boa para comprar ou não. O que eu estou querendo dizer é que essas empresas têm mostrado bons fundamentos. Do lado microeconômico, né? Há uma sustentação, uma aposta nestas empresas. Não é simplesmente aí, apesar, né, desse cenário macro mais adverso, mas as empresas têm mostrado aí uma boa performance. Maravilha. A gente também viu, né, o Gani, IBM divulgando o resultado. Não veio muito próximo aí do esperado, veio um pouquinho abaixo, mas também trouxe aí um resultado interessante, né? Não ficou tão fora aí do que era esperado. Mas o que eu quero repercutir contigo também é como que o investidor ele pode pensar no valuation de uma empresa tech, considerando que, ao ser comparada com ativos reais e tradicionais, essas empresas elas costumam ser bem mais caras, né? A gente sabe disso, principalmente pelos múltiplos, né? O que o investidor ele deve buscar numa empresa de tecnologia quando for fazer aí o valuation, quando for fazer as continhas ali para saber se a empresa está boa para ser investida? Essa pergunta também é bastante importante, Felipe, pelo seguinte, né? Quando a gente pensa numa empresa de tecnologia, elas são mais disruptivas, né? Elas são empresas onde é mais difícil a gente entender esse modelo de negócio e onde que vai parar. Quer dizer, o Facebook já esgotou todas as possibilidades ou é só o começo de um ciclo? Em que pé que está o Facebook, né? Quais são as inovações que estão por vir?
Então eu acho que isso é muito importante. Veja, né, o próprio leads, né, quanto que custava um lead lá atrás para você fazer um anúncio no Facebook, hoje quanto custa, esse valor cresceu bastante. Então é muito mais difícil a gente entender este modelo de negócio pela própria natureza inovadora. Então eu acho que é muito importante, além do próprio valuation, né, do própria projeção de fluxo de caixa, entender se essa empresa ela é disruptiva, se ela é inovadora, se a gente entende que ela tem... É uma análise mais qualitativa mesmo, né? Se ela tem mais espaços para crescimento, para inovações. Então, eu iria mais nessa linha, né? Lógico que uma comparação de múltiplos, Felipe, ela sempre ajuda, né? Então, como é que eu gosto de olhar os múltiplos, né? Eu vejo da seguinte maneira, eu falo, bom, primeiro, como é que ela está em relação à média do setor, mas isso não quer dizer muita coisa, porque ela pode ser que ela tenha um múltiplo muito esticado, preço-lucro, por exemplo, muito acima, como você colocou, são empresas mais caras. Se o preço-lucro está muito esticado, significa que esse preço, né, está muito acima do lucro. Mas pode ser que ela esteja muito acima do setor, não porque ela seja cara, mas porque ela realmente seja muito melhor do que o setor, do que os seus pares. Mas se a gente fizer uma análise combinada entre desse múltiplo acima do setor e com o próprio histórico da empresa, como é que estava o múltiplo historicamente, eu vou tendo uma ideia, né? E junto com uma análise qualitativa eu vou tendo uma ideia se a empresa está cara ou está barata. Então, do seguinte sentido, né? Eu falo, bom, peraí, eu vejo que os múltiplos, vou dar um exemplo prático. O múltiplo ele está acima da média do setor, ele está acima da sua média histórica, da própria empresa. Então, falou, opa, já me chama a atenção. Mas pode ser que ele esteja acima porque a empresa tem uma perspectiva na sua visão muito positiva, né? Agora, eu posso ter uma leitura? Não, falo, peraí, eu acho que ele está muito acima da média do setor e muito acima da sua média histórica, mas não há razão para isso. Tá? Isso é o que difere cada analista, né? Não tem uma resposta única para isso. Então, essa empresa, ao meu ver, ela já esgotou todas as possibilidades de inovação, de crescimento, não tem mais o que inovar, não consigo ver isso, acho que esse modelo já está esgotando, isso, sei lá, a rede social da forma que foi construída está meio fora de moda, exemplo, tá? Então, acho que o Facebook não é uma boa, tal. Então, combinando a análise qualitativa com os múltiplos, eu acho que dá para ter uma ideia bem simples, sem ter que fazer uma projeção de fluxo de caixa e tal, de como essas empresas aí vão performar. Maravilha, Alain Gani, sensacional aí essa explicação aí, trazendo essas considerações. Obrigado. Vamos chamar então nosso convidado, o Enzo Pacheco, analista da Empíricos, está aqui com a gente também. Vamos trazê-lo para a nossa conversa. Enzo, seja muito bem-vindo aqui ao Portfólio Global, um prazer recebê-lo por aqui. Ô Enzo, só tira o mudo aí do seu computador, por favor, não estou te ouvindo. Por gentileza, daí a gente consegue ouvi-lo também. Vamos lá. Vamos ver que, por enquanto, ainda não estou te ouvindo. A gente ainda não estou conseguindo ouvir o Enzo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ver se a gente consegue resolver essa questão aqui. Enquanto isso, vamos trazer o Gani novamente. Só para a gente poder continuar batendo esse papo aqui, Gani, porque a gente falou de múltiplo, a gente falou sobre, de repente, inovação, de repente, coisas que a própria empresa pode trazer de novidade para crescer, para inovar, para ter melhores resultados e desempenhos. Mas existe uma questão também, que é a própria curva de juros mais longa, Boa. Quando a gente fala de economia, de um cenário um pouco mais macro, que acaba influenciando também nos resultados das empresas, influenciando nos múltiplos, enfim, influenciando quando a gente fala lá de trazer o valor futuro a valor presente. Como que essa curva de juros acaba influenciando, né? Como que isso acaba mexendo, inclusive, com o resultado, com o valuation dessas ações de tecnologia? Boa, Felipe. Boa pergunta também. Olha só, o que acontece?
Quando há um aumento da taxa de juros, você tem dois efeitos, né? Você tem um efeito no próprio valuation, onde quando eu trago a valor presente esse fluxo projetado, esse lucro projetado, né? Vamos falar de uma maneira mais simples. E se a taxa está maior, porque o custo da dívida vai estar maior, então o valor cai. Esse é um efeito mais matemático, né, no valuation. E tem um outro efeito prático, em que se aumentou os prêmios na renda fixa, e isso puxa todo o mercado para cima de renda fixa, e aí na renda fixa eu acabo tendo um ganho contratado e garantido, salvo uma situação de falência, é natural que esse investidor migre para a renda fixa, como se houvesse aí uma competição entre renda fixa e renda variável. E isso perde atratividade na renda variável. Como essas empresas elas são tidas como mais empresas de crescimento do que empresas de valor, né? Onde há justamente pelo caráter de inovação, disruptivo delas, elas são empresas que acabam tendo também um risco maior, né? Um risco não no sentido que elas são ruins, né? Mas em relação a uma incerteza em relação ao modelo de negócio ou aos resultados que elas vão trazer. Então, vou pegar um exemplo extremo, é o caso da Tesla, né? Então, essa alta dos juros acaba penalizando mais a empresa de valor do que aquilo que a gente... Desculpa, a empresa de crescimento, do que a gente chama de empresa de valor, que são aquelas empresas mais sólidas, mais consolidadas, que a gente já tem uma previsibilidade maior, né? Caso de bancos, farmacêuticas e tal, né? Quer dizer, ninguém tem aqui uma dúvida, dá um exemplo prático. Alguém tem alguma dúvida aqui de que a Pfizer, né, ela vai desaparecer nos próximos 20, 30 anos se o modelo é sustentável? Não, né? Ela está aí há quanto tempo, né? Agora, uma Tesla, a gente já fica, opa, será? Pode ser que é um negócio que vai dar muito dinheiro, pode ser que não dê nada, né? Sei lá, a gente não sabe direito para onde vai. Então, por isso que a alta na renda fixa dos juros acaba penalizando mais essa empresa de crescimento do que as teses de valor, né? E aí, com a retirada do tapering, que nada mais é que a redução do ritmo de compra de ativos por parte do Fed nos Estados Unidos, né? Então diminuindo a oferta monetária, acaba, claro, que tendo um impacto nesse tipo de empresa. Maravilha, Langani. Agora sim fui avisado que temos o Enzo Pacheco aqui, analista da Empíricos. Já pode colocar nós três aqui na tela que ele já está ok. Agora sim, Enzo, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado pela sua participação. Tudo em ordem? Estão me ouvindo agora? Tá tudo certo? Sim, agora sim, agora sim. Felipe, obrigado aí pelo convite. Alan, obrigado aí pela oportunidade. Até agradecer a BMC News aqui, né? A oportunidade de falar com o meu ex-professor de pós-graduação. Talvez não reconheça porque tem uns cabelos brancos que surgiram no meio do caminho, mas tudo bem. E problemas, né? Do mundo da tecnologia, mas tem muita oportunidade aí. Vamos conversar sobre. Que legal, Enzo. Você foi meu aluno aonde? Que honra. Na FIA, há um bom tempo atrás. Há um bom tempo atrás. Você é muito aluno que a gente tem, mas a gente olhando assim é um rosto conhecido. Que legal, foi parte de finanças. Boa. Isso. É isso que a gente Vamos vê. aqui então falar agora. O aluno superou o professor, a gente fica... É a coisa mais legal que a gente verifica. Muito bom. E colocá-los juntos aqui para bater papo sobre empresas americanas, ações de tecnologia, para a gente bater esse papo aqui no Portfólio Global, a Empíricos aí, também aqui a BMC News. Muito bom poder promover novamente esse encontro aqui. Enzo, vamos bater um papo então. A gente estava falando aqui, né, sobre as ações de tecnologia. Aqui no Portfólio Global a gente fala bastante sobre essas oportunidades de diversificação e a gente está às vésperas aí praticamente dos resultados dessas empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos. Queria saber como que você está acompanhando essa expectativa, tem algum resultado que você diga que pode acabar surpreendendo, você tem alguma expectativa de alguma empresa relacionada também com os últimos resultados, o que pode crescer, o que pode não crescer, como que você está vendo essa nova temporada aí desse terceiro trimestre? Bacana, Felipe. De fato, né, as grandes empresas de tecnologia vão reportar resultado na próxima semana. Você tem lá as Big Techs, né, acho que as FANGs são
caso clássico disso, com a exceção do Netflix, que já reportou ontem. Na minha expectativa, são resultados bons, mas você pode ter alguns percalços no meio do caminho, principalmente por essa conta da falta global de chips, né? A gente vê aí no noticiário, dia após dia, diversas indústrias vêm apresentando dificuldade para obter esses produtos e, obviamente, as empresas de tecnologia são altamente dependentes deles, né? Então, você vê o caso de uma Apple, notícias falando que a empresa teve que rever a produção de iPhones, né? Ali da casa dos 90 milhões de unidades para a casa de 80, porque não teve uma capacidade de receber esses produtos. Mas, quando eu vejo, pelo menos as Big Techs, eu consigo ainda ver uma possibilidade de ganho muito grande nesse papel, porque a gente está falando das melhores empresas do mundo, das maiores empresas do mundo, né? Com muito dinheiro em caixa, uma capacidade de crescimento muito grande. Então, mesmo que você tenha um percalço aí no meio do caminho, eu acho que pode até ser uma oportunidade de entrada para quem não tem esses papéis. Porque, se a Apple vender 10 milhões a menos, 20 milhões a menos de iPhone, provavelmente quando você resolver esse problema da cadeia de suprimentos, né, principalmente da parte de chips, essa demanda vai voltar, né? Ainda mais com o iPhone 5G, né, que foi lançado ano passado. Então, com a nova tecnologia, você vai ser obrigado a trocar o seu celular para a nova tecnologia do 5G, porque o 4G não vai permitir, né, acesso a essa nova rede móvel. Então, pode gerar algum burburinho no meio do caminho, mas, no geral, eu acho que vão vir bons números, né? Microsoft crescendo muito a parte de computação em nuvem. A gente conhecia lá atrás a Microsoft por causa do sistema operacional. Hoje em dia é uma empresa com um braço de games, tem lá o LinkedIn, tem a parte de cloud que vem crescendo 50% ao ano. Então, é uma empresa que também eu vejo com uma capacidade muito grande de gerar valor ao longo do tempo por causa dessa diversificação dos seus produtos. Eu posso entrar aqui, né, no Google, a gente vai entrando aos poucos, mas, no geral, eu tenho uma visão positiva, tendo essa ideia, né, dessa questão da cadeia de suprimentos globais, mas como o Alan já apontou aí, os resultados que vieram até agora foram muito bons. Aparentemente, não gerou problema, tanto questão de salários de empregados, até mesmo esses inputs, né, esses materiais, essas matérias-primas para essas empresas não tem gerado tanta pressão de custo nas companhias, elas têm conseguido reportar resultados muito bons. Então, eu tenho uma perspectiva positiva para as empresas. O Enzo, e assim, na sua perspectiva, dentro dessas mais conhecidas, né, principal, tem várias aí de tecnologias, mas aí para o público em geral, que a gente está mais acostumado, Apple, Amazon, Facebook, né, Netflix e tal, qual que você acha, ou quais você acha que está mais na vanguarda de inovação, que está mais, enfim, que tem mais potencial de valorização? Olha, Alan, eu acho que hoje, né, a resposta é simples, eu acho que essas 5, elas estão na vanguarda. Tem diversas áreas de atuação, mas essas empresas são as que geram novos produtos, novas tecnologias ao longo do tempo. Hoje, em questão de valuation, eu acho que quando você pega as maiores empresas do mundo, você, de um lado, tem o Facebook, né, que negocia múltiplos, próximo até múltiplos de mercado, mas com um crescimento de receita muito forte. Só que você tem sempre sobre a cabeça dela essa questão regulatória, né? A gente viu recentemente esse caso aí do Facebook Files, da funcionária falando de algumas práticas não tão bonitas da empresa, por assim dizer, e é sempre um receio muito grande sobre as ações do Facebook, né? Essa questão regulatória é muito forte. Por outro lado, eu vejo as ações da Alphabet hoje como uma boa oportunidade de investimento. Quando você pega os números, né, da companhia, a grande parte da receita, mais de 90%, é ainda do segmento de publicidade, aí você até engloba a parte do YouTube, né, nessa receita, mas você também tem um braço de computação em nuvem na companhia, que vem crescendo a taxa de 50% ao ano. No próprio resultado do Facebook, da Alphabet, eles separam o resultado, né, segmento Google, e tem uma parte que se chama segmento Other Bets, que em tradução literal é outras apostas. E ali dentro você tem praticamente um private equity do Google. Então você tem o braço de veículos autônomos, né, que é o Waymo, já começou a operar no estado do Arizona. Você tem a DeepMind, que é uma empresa de inteligência artificial que resolveu um problema recente relacionado à descoberta de como as proteínas se desenvolvem. Isso pode gerar diversos ganhos
de produtos, né, de medicamentos para curas de doenças antes inimagináveis. Você tem, inclusive, até um segmento que eles tratam de segmento X, que eles nem abrem do que eles estão fazendo lá dentro. Então, eu vejo na parte do Google, né, nas ações do Google, há uma oportunidade muito grande quando você vê questão de múltiplos. Negocia acima do mercado, mas é uma empresa que também vem entregando mais do que o mercado. Se você for comparar o crescimento da companhia nos últimos anos, ela vinha crescendo ali em torno de 20%, né? Cada trimestre, botando 20% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Ali por volta de 2018 caiu um pouco essa média, ficou ali na casa dos 15%, 18%, os investidores já ficaram preocupados. Veio a Covid, ficou com receita estável. Passou a Covid agora, no segundo trimestre, a empresa reportou resultado de 60% comparado com o mesmo período do ano passado. Obviamente, né, a base de comparação era fraca, mas se você comparar com 2 anos atrás, é um crescimento muito forte. Então, mostra que mesmo o Google, sendo esse colosso gigantesco que ela ainda tem oportunidade de crescimento. Então, um braço importante de crescimento deles hoje é o YouTube. Eu acho que você tem uma oportunidade de investimento bom aí. Se você for olhar a métrica, você vai ficar um pouco com o pé atrás, mas tem entregado mais, então merece um prêmio em relação ao mercado. Então, acho que hoje eu ficaria com as ações da Alphabet. Ô Enzo, eu tenho uma pergunta aqui, mais cedo, né, conversando com o Gani aqui, a gente estava falando sobre essas empresas do setor de tecnologia, que elas acabam buscando seu crescimento por meio de inovação, né, por meio de sempre buscando coisas novas, disruptivas e tudo mais. E como a gente fala de investimento global, a gente acaba comparando também com algumas coisas que a gente tem dentro do Brasil, as oportunidades ou pelo menos aquele cardápio de ações de empresas que a gente tem por aqui, para poder fazer uma comparação de alguma coisa que a gente pode encontrar lá fora também. Aqui no Brasil, quando a gente fala de empresa de tecnologia, a gente tem algumas no setor financeiro, de software, alguma coisa nesse sentido, mas não tantas coisas, não tantas empresas com o mesmo tipo de relação ou o mesmo tipo de atividade de empresas lá de fora. A minha pergunta para você é, nessa perspectiva de buscar investimentos globais, né, de buscar investimentos fora do Brasil, se essa busca por alternativas que não necessariamente existam dentro da Bolsa Brasileira ou do mercado brasileiro, seria interessante ou é essa mesma a ideia, né, quando a gente busca algo para diversificar o portfólio? É extremamente importante, né? Se você já tem a oportunidade de investir lá fora, eu acho que você tem que sempre buscar setores, empresas, que você não teria a oportunidade de investir aqui dentro. Então, quando a gente fala na questão de tecnologia, essa parte de semicondutores é relevante. Então, você pensa, sei lá, na Taiwan Semiconductor, é a maior empresa de chips do mundo. A empresa fica lá em Taiwan, mas tem suas ações negociadas na Bolsa Americana, detém 50% do market share. Todas as empresas do mundo dependem da Taiwan para terem seus produtos, inclusive a Apple. Todas as empresas de hardware provavelmente têm um chip desenvolvido pela Taiwan. Então, se você tem a oportunidade de poder investir em outros segmentos, eu acho que seria interessante você aumentar esse seu escopo de atuação. Então, você tem lá essa parte de veículos autônomos, né? A própria Tesla tem um braço dentro dela desenvolvendo essa tecnologia. Quando você olha energias renováveis, por exemplo, eu também coloco essa parte de energia como um desenvolvimento de tecnologia, né? Então, você tem investimento de empresas de energia solar, energia eólica, até empresas que estão desenvolvendo um novo tipo de bateria. Então, eu acho que é importante você aumentar o seu escopo para você não ficar restrito a não que não tenha boas oportunidades aqui no Brasil. Eu acho até que tem algumas empresas que não são criadoras de tecnologia propriamente dito, mas conseguem, utilizando a tecnologia, tornarem-se bons ativos. Eu acho que o caso mais notório desses últimos anos é o de Magalu, né? Se transformou esse colosso do e-commerce. Muita gente compara, a Amazon não vai conseguir entrar no Brasil porque não tem o conhecimento que a Magalu teria. E, de fato, ela acumulou esse conhecimento, teve mérito nesse conhecimento, mas é uma aplicação de uma tecnologia, não é o desenvolvimento de uma tecnologia. Então, você pode ter esses players aqui no Brasil, sem problema, mas se você for para fora, eu iria para outros players que você não tem a oportunidade de investir aqui. Não que, né, até os players, como eu falei, que a Amazon não seja uma boa oportunidade. Aí você também está aumentando o seu escopo da atuação do e-commerce. A Magalu tem atuação só no Brasil, a Amazon atua nos Estados Unidos, atua na Europa, atua na Ásia. Então, você também consegue aumentar o seu raio de atuação dentro de um mesmo segmento. Eu acho que é super válido você procurar essas outras oportunidades. Maravilha.
Desculpa, Gani, só uma pergunta do nosso chat aqui. Ainda nesse sentido que você está falando, o Wagner está perguntando, fora essas empresas mais conhecidas que a gente falou aqui, as FANGs, se tem algumas outras empresas de tecnologia. Você comentou aqui de semicondutores, né? Se você olha para as empresas mais disruptivas ou de diferentes setores nesse ambiente de tecnologia, ou se seria melhor assim umas empresas mais tradicionais, Cisco, IBM, fazer alguma análise dessas empresas mais tradicionais ou alguma outra, Enzo? Olha, vai do portfólio de cada investidor, né? Se você já tiver investimento em empresas tradicionais, você pode talvez ir para algo um pouco mais arriscado, né? Eu acho que se você estiver começando com a parte de tecnologia, investimento lá fora, eu ficaria inicialmente com as Big Techs. Essas questões, né, da Cisco, da IBM, são empresas que já têm um histórico grande, mas estão passando também por transformações relevantes. A Cisco, né, acho que qualquer pessoa que está no escritório deve ter algum produto da companhia, né, um telefone de teleconferência, IBM também, né, tem muita gente que tem computadores lá de trás, servidores, tá? Mas essa nova economia, né, que tem muito baseado em computação em nuvem, essas empresas estão entrando agora nesse segmento. Então, você pode ver um múltiplo dessas empresas, talvez esteja lá abaixo do múltiplo de mercado, mas porque existem algumas dificuldades ainda para você analisar aquele case. Então, não é porque a Cisco está negociando com, sei lá, 15 vezes lucro, 18 vezes lucro, que eu diria que seria uma bela oportunidade se eu comparar com a Amazon, com o Facebook, que tem múltiplos maiores, mas eu consigo enxergar essas empresas criando valor, que elas já estão inseridas nessa nova economia. Essas empresas elas vão ter que mudar o seu plano de negócio, de certa forma. Isso gera problemas no meio do caminho, né? Esses planos podem não funcionar. Então, se você está começando, você vá nas Big Techs, que eu acho que é uma boa alternativa. Você já tem uma carteira de empresas consolidadas, aí você pode ir para players mais especulativos. Você tem lá empresas que fazem produtos específicos, empresas para profissionais de medicina, pode aumentar esse escopo de atuação para uma telemedicina, empresas farmacêuticas anunciando nessa plataforma. Você consegue encontrar empresas tendo noção, claro, que são empresas muito mais voláteis, né? Como o Alan mostrou no começo, quando você tem esse aumento da taxa de juros, provavelmente essas empresas ainda não geram receita, ou se geram, não geram lucro, né? Podem até gerar receita, mas ainda estão investindo no negócio e precisam investir ainda mais para se tornarem players relevantes. Então, quando você aumenta a taxa de desconto, por meio da taxa de 10 anos do título americano, o valor presente vai cair. Então, essas empresas elas sofrem com o aumento de taxa. Então, se você está vendo hoje a taxa de 10 anos no 1,67, daqui a pouco voltar para as máximas desse ano, que bateu ali quase no 1,80, já tem gente falando 2%, 2,25%, essas empresas mais novas, né, mais disruptivas, elas vão sofrer um pouco mais. Tendo noção, sendo um plano de investimento de longo prazo, elas podem se tornar belos investimentos, mas o meio do caminho pode ser tortuoso. Tendo isso na cabeça, eu acho que tem conta, né? Corvo, que é a empresa que faz semicondutores para o 5G, DocSim, que é essa rede social que eu falei, para profissionais, sem conta dessas empresas nesse sentido. Legal, Enzo, o que você falou, né? Vai muito ao encontro que eu estava falando no início do programa, de você fazer uma análise combinada do múltiplo e com a tese, né? De que o múltiplo está abaixo dos pares, mas se eu enxergo que essas empresas têm um grande potencial de inovação, e aí você foi categórico em dizer, é uma oportunidade de compra. E é uma análise muito interessante. E aí, aproveitando o gancho que você falou dos juros, né? Na sua percepção, enfim, parece que está dado o tapering para novembro, acho que agora a questão é o tamanho, né, da redução do estímulo. Você acha que isso já está no preço ou essas empresas de tecnologia, aí eu estou falando das 5 grandes mesmo, se elas podem ter aí alguma correção? É uma percepção mesmo, eu sei que é difícil a gente, né, dizer, às vezes o mercado é muito esquizofrênico. É a bola de cristal, assim, né, que vai acontecer. Mas a sua percepção, assim... Não, obviamente, eu acho que, assim, se você tiver um aumento, se a taxa de juros chegar na semana que vem para 1,80, eu acho que todas as empresas de tecnologia vão sofrer, inclusive as Big Techs, né? Elas têm valuations acima do esperado, então, se você aumentar essa taxa básica, as oportunidades de investimento na renda fixa também vão ficar mais atraentes, talvez não mereça o risco de você investir numa empresa negociando a múltiplo muito alto.
eu acho que com o passar do tempo, isso vai ser dirimido, né? Essas empresas conseguem crescer independente do cenário. Se você for analisar no curto prazo, a correlação é negativa, ou seja, quando a taxa sobe, essas empresas caem. Mas pensa no longuíssimo prazo. As taxas de juros já vêm caindo há muito tempo nos Estados Unidos, não impediu que as empresas que eram realmente capazes de crescer continuassem se valorizando. Se você for pegar desde o início da década ali, né, ou 2011, 2012, taxa de juros talvez a níveis maiores das atuais, hoje está, né, ali na casa de 1,5, 1,6, e essas empresas se valorizaram o que valorizaram. Hoje a Apple está valendo aí mais de 2,5 trilhões de dólares, tem um clube lá das empresas do trilhão. Eu acho que no curto prazo pode sim gerar, né, um solavanco, mas, de novo, né, são empresas que conseguem gerar valor, então eu não teria essa preocupação. Outros modelos de negócio talvez precisem de ter uma captação de recursos a taxas mais convidativas, né, empresa que ainda está investindo, aí eu acho que o negócio pode sofrer alguma coisa, você tem que analisar caso a caso, entender o momento da empresa, se tem um balanço, uma DRE, um balanço patrimonial forte, para poder atravessar esses períodos que eles vão ter. E tem uma coisa que as empresas devem entender, é que momentos de dificuldade sempre existirão, né? O Covid está aí para comprovar. Então, as empresas que tinham uma força financeira bem grande, passaram e com sobras, né? Aí as outras empresas, no caso aqui eu vou até sair um pouco da parte de tech, mas as empresas aéreas, tirando o fato de que elas tiveram suas operações totalmente impactadas, né? As pessoas não podiam voar e por aí vai, tiveram que correr atrás do governo americano com o pires na mão para poder captar recursos e continuar operando. Então, eu acho que pode gerar um burburinho, sim, mas no longo prazo, essas empresas que são diferenciadas, são capazes de criar valor, vão passar por esse problema sem maiores dificuldades. Legal. Ô Enzo, dentro desse setor aí a gente fala bastante sobre vazamento, sequestro de dados, questão de proteção das informações. Queria saber se, considerando esse cenário aí, duas coisas, né? Primeiro, se essas empresas elas estão cada vez mais suscetíveis a ataques hackers, como a gente tem visto, não só nas empresas de tecnologia, mas várias outras empresas. E aí, do outro lado, né, a oportunidade, se empresas de cybersecurity podiam ser alguma oportunidade interessante aí para os investidores, inclusive naquele papo que a gente teve de não ter disponibilidade desse tipo de investimento aqui no Brasil. A Débora até estava falando no final do programa, né, que teve a notícia que 5 empresas foram impactadas com esse ataque recente. É um fator que, inclusive, essas grandes empresas de tecnologia estão vendo para melhorar suas soluções, né, serviços oferecidos, e você tem empresas que são focadas nesse tipo de produto, nesse tipo de serviço no mercado americano. Uma das empresas que me vem à mente é a CrowdStrike. O ponto aqui é que talvez ela negocie a múltiplos muito altos, né? De fato, eu nunca analisei a fundo, mas se você olhar o múltiplo, ela está muito acima de outras empresas que, na minha visão, seriam mais atrativas. Você encontra oportunidade, mas aí você teria que entrar um pouco mais no negócio, entender como é que a monetização desse serviço, né? Qual a dificuldade, a barreira de entrada, será que a Microsoft não poderia oferecer um tipo de serviço parecido? Ou a CrowdStrike seria algo de aquisição? Não sei. Existem oportunidades, mas vendo rapidamente, sim, o múltiplo está muito esticado. Então, aí eu talvez esperaria uma retração para níveis um pouco menores para começar a analisar esses cases. Ô Enzo, por falar em múltiplos esticados, vamos falar de uma empresa que não gera polêmica? Tesla, você acha que o múltiplo está muito esticado ou não? Eles soltaram o resultado agora, né? O resultado veio acima das expectativas. Toda vez quando você receita, fala... né? Cresceu bem, né? Eu não estou com o número aqui agora, mas teve crescimento de receita. O lucro subiu 389%. A Tesla deu lucro. Eles conseguiram... Foi. Conseguiu entregar 320 mil carros no trimestre, não me lembro agora, foi no trimestre encerrado de setembro. Pretende chegar ali à marca de 900 mil, quase 1 milhão de carros. É uma empresa que tem conseguido passar esse problema do chip, né? Ela é mais verticalizada, então ela tem grande parte das suas operações dentro da companhia, então ela conseguiu passar melhor. E quando você fala de veículo elétrico, eu acho que é a primeira empresa que vem na cabeça.
as dificuldades que eu vejo hoje de Tesla, apesar de, talvez, isso que eu falei, né? Hoje, quando você fala de buscador na internet, você não fala do buscador, você fala do Google. Muitas vezes, quando as pessoas falam de carro elétrico, já falam Tesla, né? Associado o nome ao segmento. Aqui, você tem todas as montadoras mundiais indo nesse sentido. Então, pensar que hoje a Tesla vale o mesmo do que a soma das maiores montadoras mundiais pode parecer um exagero. O ponto aqui é que se o mercado está avaliando a Tesla apenas como uma empresa automobilística ou como uma empresa de tecnologia ampla, né? Então já tem gente falando do serviço de robotáxi. O cara vai ter o carro do Tesla, vou utilizar durante o dia, se à noite eu não utilizar, esse Tesla pode funcionar como Uber, sem um motorista, e as pessoas utilizando sem maiores problemas e gerando uma receita para esse dono, Tesla. Então, existem já pessoas levantando esse ponto, né? A empresa ofereceu recentemente um serviço de seguro, está ligado à forma que o motorista dirige o carro. Então, o carro hoje, o Tesla, ele tem uma tecnologia embutida muito grande. Se você precisar ter um recall do carro da Tesla, muitas vezes a empresa carrega um software novo e isso está na rede, todos os carros fazem o download e consertam um eventual problema de freio, por aí vai. Então, é uma empresa com uma tecnologia muito diferenciada em relação às automobilísticas tradicionais. A gente vê esse movimento, mas a questão é saber o quanto é só uma empresa de automóveis e o quanto é uma empresa de tecnologia. Hoje, eu não investiria em Tesla, né? A gente tem até um investimento aqui nas nossas carteiras, mas via um ETF, é uma parcela de investimento em Tesla, isso já tem um bom tempo, mas eu concordo que aos preços atuais me parece um pouco esticado. Legal. Ô Enzo, aproveitando que você falou do ETF aí, então para o investidor mais interessante um ETF, BDR dessas grandes empresas que a gente consegue disponibilizadas aqui na Bolsa de Valores, diretamente nos Estados Unidos, para o primeiro passo ou para o segundo, terceiro passo aí, como seria a forma mais interessante para o acesso a essas empresas, na sua visão? Olha, Felipe, eu acho que o importante é diversificar globalmente. Não tem por que você ter recursos só na economia brasileira. Eu acho que os últimos dias foram bem claros em relação às pessoas que só tinham investimentos aqui no Brasil, né? Então, a gente viu o dólar rapidamente saindo dos 5,20 para 5,60. Então, seja investimento via corretora lá fora, seja via BDR, eu acho que o importante é o investidor ter essa noção. O mercado brasileiro, a economia brasileira, né, quando você vai comparar com a economia global, é muito pequena. E o mercado de ações é a mesma coisa. Estimativas apontam que o mercado acionário brasileiro representa 2% do mercado acionário global. Está se limitando a 2%, sendo que tem outros 98% que hoje não tem uma dificuldade de acesso tão grande. Se a gente tivesse essa conversa 3, 4 anos atrás, eu até entenderia, né? Provavelmente teria que ter uma conta numa corretora exterior, teria que falar inglês para poder abrir essa conta. Hoje você já tem capacidade de abrir uma conta em português, pela internet, negociar os BDRs. Eu acho que essa iniciativa da B3 foi importante, né? De permitir com que o investidor pessoa física tivesse acesso aos BDRs. Então, acho que cabe de cada um. Às vezes a pessoa não quer abrir uma conta lá fora, então vai via BDR. O outro tem uma vontade maior de investir lá fora, porque quer mandar os seus recursos para um outro país, para ter uma certa segurança na visão desse investidor. Então, abra uma conta lá fora. Acho que o importante é diversificar globalmente. Agora, a opção vai de cada um. O mercado está aí. Opção não falta, alternativa não falta. Acho que alguém usar a desculpa de que não sabe como ou não teria uma noção de como fazer, eu acho que isso não pode. Legal isso que você falou. Eu estava agora falando com um cliente, agora há pouco, né? E ele descobriu as BDRs recentemente. E aí ele falou que comprou algumas empresas e o que tem salvado a carteira dele nesse banho de sangue do Ibovespa são justamente essas empresas lá fora, né? Então isso acaba dando uma tranquilidade muito grande, né? E aí traz o equilíbrio também. Eu acho só importante salientar, eu gosto, né? A BDR é uma alternativa, só que a gente tem que ter a noção clara que ainda o mercado está no começo, né? Então, pode ter algum problema de liquidez. O investidor tem que estar ciente disso. Então, muitas vezes, o mercado não está funcionando lá fora, porque é feriado nos Estados Unidos, mas funciona aqui no Brasil.
você pode ter alguns ativos com uma valorização muito alta, uma desvalorização muito grande. Mas é uma questão de liquidez. Alguém colocou uma ordem com um valor errado. E se o investidor olhar esse valor e se assustar, pode vender no pior momento ou comprar no pior momento. Então tem que ter a noção. Alguns papéis ainda têm uma liquidez muito baixa em BDR, mas tendo essa noção que, olha, vão ter alguns dias que... Recentemente a gente teve o episódio da PayPal, que chegou a cair 30%, 40% porque colocaram uma ordem em valor errado. O investidor que não está atento pode olhar isso e falar assim, olha, perdi 30% do meu investimento, vou vender. Mas não, no dia seguinte já corrigiu. Então, acho que no BDR, eu acho que é importante ter essa noção clara. É um mercado que está se desenvolvendo, é importante, eu acho que é válido, mas pode ter esses episódios, né? Não, eu sou fã de investir diretamente lá fora, mas eu sempre respondo assim, olha, é uma porta de entrada. Começa com BDR, não está mal, começa com uma ETF aqui, né? Mas é uma porta de entrada. É melhor você fazer isso do que nada. Mas eu concordo contigo, até pela própria, além da liquidez, a mitigação de riscos institucionais, né? Você está mitigando esse risco Brasil e tal, investir diretamente lá fora. Show de bola. Enzo, acho que é outro ponto importante. Desculpa. Fica à vontade, desculpa. Não, é só um ponto, né? Que a gente está falando agora aqui, que eu falei que o dólar chegou a 5,60 e muitas pessoas me perguntam, vale a pena entrar agora? Não olhe, assim, não fique pensando no dólar. Eu acho que a pessoa tem que pensar em dólar, né? Você vai entrar com 5,60? Eventualmente o dólar pode ter um recuo, aí você entra depois um pouco a mais, a 5, ou até se cair mais. Você tem que pensar em dólar e não no dólar. Porque senão, você toda hora ficar pensando no dólar, chegou 5,60, você fala, quando bater 5,40 eu vou entrar. E bate 5,70, você fala, mas se chegar em 5,60 eu compro. Então, assim, comece com o valor do dólar que estiver em tela. Eu queria mandar 10 mil, mas com 5,60 eu acho muito caro. Reduza esse valor, coloca metade, coloca um terço. Mas comece. Acho que esse é o grande ponto. E depois você vai ver que é uma coisa natural. Você vai querer ter parte do seu investimento em ativos internacionais. O problema, acho que é começar. Acho que as pessoas têm uma dificuldade, às vezes um receio muito grande em começar a investir. Passando essa barreira, é natural que ele vai continuar investindo, não tem dúvida. Maravilha. Enzo, quero agradecer sua participação aqui com a gente no Portfólio Global. Muito bom recebê-lo por aqui. Sensacional esse papo. Já fica o convite para voltar outras vezes aqui para conversar com a gente também. Abraço e até uma próxima, viu? Eu que agradeço. Prazer em revê-lo, Enzo. Prazer. Valeu, Enzo. Um abraço para você. Até mais. Deixa eu só trazer o Gani aqui. Última pergunta para o Alan Gani, que a gente fala de investimentos globais. No começo dessa edição do Portfólio Global, eu falei, né, que muita dessa alta, dessas elevações, né, de S&P, de Nasdaq, também tem a ver com o bom desempenho dessas empresas. Só que, por outro lado, alguns analistas, algumas pessoas que entendem do mercado norte-americano vêm dizendo há um tempo que pode haver uma bolha dos ativos por lá, que inclusive essa alta, essas máximas históricas que a gente tem visto nesses índices, nessas bolsas, isso pode estar camuflado aí numa bolha. O que você acha dessa questão aí? O que você vê? E, claro, olhando para os investimentos, o que poderia trazer de consequência para quem olha lá para o exterior também? Essa é a pergunta, não diria nem de 1 milhão, né? De 1 trilhão de dólares, né, Felipe? Se os valuations aí estão muito esticados, se essa política ultra expansionista do Fed desde 2009 gerou uma bolha. Eu acho que há este risco, sim. Eu acho que em algum momento haverá, sim, uma correção no preço dos ativos. Agora, eu acho que a questão é o tamanho desta correção. Eu acho que isso ninguém tem muita ideia do quanto que seria o tamanho dessa correção. E o segundo, né, os ativos vão ser atingidos de maneira diferentes, né? Então, tem empresas que vão sofrer mais, empresas que vão sofrer menos. Mas, embora exista esse risco, eu acho que também ficar com o dinheiro parado, né? Porque a gente não sabe também o timing, quando. Muita gente se falava já nessa correção em 2015, ela não ocorreu. Eu lembro que até com o meu orientador eu fiz essa pergunta para ele em 2015, ele falou, todo mundo, né, eu acho que pode ser, tal, não sei o quê. Fiz a mesma pergunta para ele
depois já quando eu voltei lá na UTSA em 2019, falou, você me lembra que você me fez essa pergunta em 2015? E o S&P subiu pra caramba. E aí, finalmente no pós-pandemia, final de 2020, 2021, eu fiz a mesma pergunta para ele. Ele falou, você me lembra que você veio me fazendo essa pergunta há tempos e tal? Então, a gente não sabe, né? Ele, um PhD lá super respeitado, né? Com publicações em journals top de finanças. Então, ninguém sabe, né? Quando vai ser essa correção. Então, assim, também não investir e não fazer nada é o pior dos cenários, porque também, se tiver uma correção nos Estados Unidos, acaba afetando o mundo inteiro, né? Então eu acho que, primeiro, escolher boas empresas, boas teses, bons ativos, né? Porque havendo uma correção, é as que vão sofrer menos. E aí é uma correção pontual, mas numa perspectiva de 10, 15 anos, você pega aí por qualquer média, o S&P 500 performa de 10 a 15% ao ano em dólar, né? Então, esse é o meu recado aí para todo mundo. Maravilha, então. Alan Gani aqui trazendo seu recado no Portfólio Global, hoje falando aí sobre as empresas de tecnologia. Acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa das empresas de tecnologia, Gani. Então deixa seu recado final aqui para nossa audiência. E tem gente falando que gosta de proporção 50-50 Brasil, bolsas internacionais ou investimentos estrangeiros. Deixe seu recado. Eu vou nessa linha, né? Eu acho que pelo menos para começar 20%, você quer um número aí que você se sinta confortável, 30%, seja em BDR, seja investimento diretamente lá fora, isso divide muito as opiniões. 50-50 eu já acho que é uma boa meta, tá? Mas para quem está começando não precisa fazer 50-50, chegando em 50-50 acho que é uma boa meta, mas comecem urgentemente porque o ano que vem é ano eleitoral e é uma forma de você blindar os seus investimentos. Política afeta muito cenário Brasil, ações Brasil. É isso aí, ficou o recado. Valeu, Gani, forte abraço, até semana que vem. Até semana que vem, obrigado aí o pessoal, valeu. Valeu. E a gente vai ficando por aqui com o Portfólio Global, todas as semanas trazendo novidades sobre investimentos no exterior, diversificação e também as oportunidades no mercado internacional. Forte abraço para vocês, até a próxima semana no nosso Portfólio Global. Valeu, tchau, tchau.